No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça acerca da Vodafone. Em causa está a cobrança indevida de serviços não solicitados por parte dos seus clientes. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. São várias as notícias que circulam na comunicação diariamente a respeito das condutas menos próprias por parte das operadoras de telecomunicações. Se por um lado há quem se queixe de um péssimo serviço prestado, por outro existem casos em que clientes se veem confrontados com verdadeiras dores de cabeça. Quando falo isto, falo na questão, por exemplo, de cobranças indevidas por parte das operadoras, onde a desculpa para que aquela situação tivesse ocorrido é sempre a mesma. Neste caso, a culpa é do sistema. Já me aconteceu algumas vezes ter que lidar com situações similares por parte do operador ao qual já sou cliente há vários anos de me cobrarem por algo que eu não usufruí. A última que me lembro perfeitamente que aconteceu foi de me terem cobrado um aluguer de um filme qualquer, ao qual em momento algum fiz esse mesmo aluguer. A verdade é que eu fiz uma reclamação e mostrar pelo meu histórico de cliente que eu nunca tinha subscrito algo do género nem nunca tinha alugado nada. Conto esta história como poderia contar mais algumas que me lembro, onde demonstram as manobras que de vez em quando acontece por parte das operadoras de cobrar algo pelo qual nunca solicitamos. E por causa disso mesmo veio agora a público uma sentença aplicada à Vodafone no passado dia 2 de fevereiro por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Esta sentença vem na sequência de uma ação que foi promovida e liderada pela Citizen Voice Consumer Advocacy Association, que é uma associação satélite da ATM, Associação de Investidores, e por outros dois autores. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça menciona que a Vodafone vai ser obrigada a reembolsar valores cobrados por ativação automática de serviços adicionais não solicitados por parte dos seus clientes. No acórdão diz o seguinte e passo a citar: pelo exposto concede-se à revista e revoga-se a decisão recorrida condenando-se à RE Vodafone S.A. à restituição aos autores populares dos pagamentos adicionais que lhe tenham sido cobrados em virtude da ativação automática de serviços adicionais não solicitados. A todos os clientes da Vodafone a quem tenham sido cobrados valores nestes últimos anos pela ativação de serviços de internet extra, que é ativado automaticamente quando os dados móveis disponíveis no pacote a que subscreveu tenha sido excedido, ou pelo serviço automático de conversão de mensagem de voz para texto, deve então pedir a restituição de todos esses valores. Já sobre a cláusula de litígio das condições gerais do contrato de adesão ao serviço fixo e ou serviço móvel, menciona que o serviço permite ainda utilizar um conjunto dos serviços adicionais, como por exemplo a opção extra para os tarifários pós-pago ou o acesso gratuito a Wi-Fi nos hotspots da Vodafone Portugal. Sobre esta questão, o Supremo Tribunal considera que a cláusula contraria as duas vertentes do boa-fé, a tutela de confiança e a proibição de desequilíbrio significativo de interesses, porque introduzida num pacote de serviços com um preço a troco de uma prestação principal a que acrescem custos adicionais atípicos como a contrapartida de serviços extra ativados automaticamente sem que o consumidor tenha a possibilidade de recusar tais serviços. E para finalizar, no mesmo acórdão, a respeito da mesma cláusula envolve riscos para os interesses económicos do aderente, desrespeita a autodeterminação e as expectativas deste e provoca ainda um desequilíbrio contratual significativo traduzido na circunstância de arré, onerando os consumidores com custos adicionais com os quais estes não contam no seu orçamento familiar, obter um incremento injustificado nas suas margens de lucro.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.